Deputados negros e integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial se articulam para aprovar projetos. A frente vai encaminhar ao presidente da Câmara, deputado Arlindo Quinalha, uma minuta sobre o Estatuto da Igualdade Racial, a lei de cotas, a anistia ao marinheiro João Cândido e o combate ao trabalho escravo. A frente considera essas as propostas mais importantes em análise aqui na Câmara que envolvem o conceito de igualdade racial. E para falar sobre todo esse trabalho, está aqui o deputado Evandro Milhomem, do PCdoB do Amapá. Obrigada pela presença, deputado. Obrigado por você. O senhor concorda que essas são mesmo as principais propostas em discussão sobre esse tema? Olha, eu entendo que o Estatuto da Igualdade Racial, ele tem que ser debatido nesta casa. Já está há alguns anos, né, desde 2001, a autoria do deputado Paulo Paim, e a gente precisa debater. É importante para que nós tenhamos essas questões todas levantadas, disseminadas pela sociedade, diminuída pela opinião pública, porque passa-se a discutir temas que são importantes para a vida pública desse país e que estão naturalmente arraigados dentro dessa relação discriminatória que existe dentro das relações sociais. O senhor elencaria outras propostas importantes, além dessas que a comissão, que a Frente Parlamentar escolheu? Olha, eu digo o seguinte, o Estatuto da Igualdade Racial, ele é o mais completo desse debate. Temos outros projetos que estão sendo apensados a ele, do deputado Reginaldo Germano, que também é um pouco parecido com esse, mas, assim, digamos, mais extensivo do que o Estatuto. Tem o senador Sarney, que também trata das mesmas questões que estão dentro do Estatuto da Igualdade, mas não completamente como está sendo tratado dentro do Estatuto da Igualdade, e eu vejo que esses temas são extremamente importantes. Eu acho que esse é o conjunto de obra legislativa que pode ser discutido dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso, com relação à questão do negro, a questão do afrodescendente, tratando-se das políticas públicas que estão disponíveis aí para serem discutidas. E o senhor mesmo diz que o Estatuto é uma espécie de uma pauta que quer provocar o debate sobre algumas questões que envolvem a igualdade racial. Você poderia dar alguns exemplos dessas polêmicas que envolvem essas pautas do Estatuto? Nós tivemos uma, por exemplo, que é a questão das cotas de negros, que debateu-se muito, né, nas universidades, e hoje está estabelecida, hoje a sociedade compreende da importância de reparar esse erro cometido pela sociedade brasileira há 500 anos, e que naturalmente estabelece agora uma cota que é intermediária, ela não é definitiva dentro das políticas públicas, mas é intermediária até que o negro possa ascender e ter capacidade suficiente dentro da qualidade de vida que lhe foi oferecida e disputar uma vaga de igual para igual. Temos a questão da saúde, que é um problema seríssimo também, em que o negro tem doenças específicas, por exemplo, a anemia falciforme, que ela é especificamente com filhos e pessoas afrodescendentes, ela vem exatamente atingir essa população. E que não é tratada com muita responsabilidade dentro da saúde pública ou da saúde privada. A gente precisa discutir essa questão para ter preventivamente tratamentos que possam, ou pesquisas que possam facilitar preventivamente a doença a essas comunidades, a essa classe de pessoas que estão dentro da categoria afrodescendente. Nós temos um problema que é muito sério, que é a relação de trabalho. Nós temos hoje conquistado o negro na universidade, com a cota que foi estabelecida, mas quando ele sai da universidade ele tem dificuldade de acessar ao mercado de trabalho, porque falta-se de novo a discriminação na hora de absorver a mão de obra. Então nós temos também isso discutido no Estatuto e também temos um projeto que iremos apresentar com relação à iniciativa privada, prioritariamente. O Estatuto trata com muita prioridade da questão da iniciativa de contratação de uma cota de mão de obra negra no serviço público. Mas nós queremos implementar isso também na iniciativa privada, porque nós precisamos que as empresas privadas possam também estabelecer o critério de cota para prioritariamente atender curricularmente essa população negra. Então nós temos algumas questões polêmicas que vão ser debatidas. Cotas em si é bastante polêmico, e como você disse, se nas universidades elas estão sendo implementadas, a gente pode dizer com bastante dificuldade, com um debate muito grande, acredito que no mercado de trabalho, com esse seu projeto, inclusive para a iniciativa privada, não vai ser fácil avançar. Não vai ser fácil porque tem resistência. Você sabe que o Brasil, ele sempre foi constituído por uma elite branca, né, e que sempre acumulou muita riqueza, e naturalmente o negro foi estabelecido pela história apresentada a todos nós como aquele que era o escravo, aquele que era o serviçal e aquele que sempre prestou o serviço ao Senhor. Então é muito difícil você mudar, não muda-se do dia para a noite esse comportamento de uma sociedade que é extremamente
digamos assim, atrasada, né? E reacionária em alguns pontos. E a gente precisa ir implementando isso com um debate. É o debate que faz com que a sociedade possa absorver melhor essas questões, fazer o reparo necessário. Não queremos criar de forma alguma nenhum apartheid, mas queremos exatamente fortalecer esse debate para que as pessoas tratem com maior sentimento a relação de discriminação que aconteceu durante séculos com a população negra, assim como aconteceu com a população indígena. Que a gente precisa, para ter um país mais calmo, mais tranquilo, mais solidário e sem violência, nós precisamos tirar as pessoas que estão nos morros e que não são pessoas brancas, a maioria negra, e que não tiveram oportunidade, naturalmente, de ascender socialmente. E essa é a oportunidade que nós debatemos esse assunto. Uma das dificuldades, das polêmicas, dos grandes debates que envolvem a questão das cotas nas universidades, justamente para quem dar as cotas. A ciência está avançando, a genética está avançando, e existe uma dificuldade de estabelecer, muitas vezes, quem é o afrodescendente e quem não é. Eu queria a sua avaliação sobre isso. Para onde isso deve caminhar, deputado? Com o avanço da tecnologia, da ciência, da genética? Isso vai ficar na mão da pessoa definir se ela quer assumir que ela é afrodescendente, que ela quer se dizer negra, ou isso vai ser uma decisão técnica? Olha, nós temos alguns caminhos para tratar dessa questão. Eu acho que você tem que ver a matriz familiar da pessoa. Tá? Esse é digamos, um sintoma de que ela é afrodescendente. Você pode caracterizar através disso, sabendo da história familiar. Você tem essa questão genética, que para mim isso representa inclusive mais um mecanismo digamos assim, de barrar esse avanço. A elite já se prepara com outros questionamentos, de buscar dentro da ciência a possibilidade de quem é e quem não é afrodescendente. Isso aí é muito ruim, porque você cara, por exemplo, o vídeo desse pela televisão e dizer que o neguinho da Beija-Flor é europeu, você imagina. Então eu entendo que a gente precisa sentimento. Ser negro é assumir ser negro. Não é a genética que vai dizer se eu sou negro, se eu sou branco, porque isso aí passa a exatamente descaracterizar a sociedade. E aí nós vamos viver num mar de rosa, ou seja, a sociedade negra é europeia. Então é difícil você trabalhar com esse parâmetro. Eu acho que o parâmetro do sentimento, de se sentir negro, o parâmetro de não discriminar, é o parâmetro que deve ser estabelecido na sociedade. E ver a matriz familiar dessas pessoas para saber exatamente a descendência, se ela tem descendência realmente afrodescendente. E é o caso que nós precisamos estabelecer, sem essa de querer impor através da ciência a matriz da origem de cada um de nós, porque estabelecendo dessa forma, naturalmente é mais um mecanismo da elite de barrar esse desenvolvimento da população negra no país. Como é que o Estatuto atinge o problema da recuperação da autoestima da população negra no Brasil? Olha, eu vejo o seguinte, quando você estabelece políticas públicas, aí eu sempre digo o seguinte, tenho tido a preocupação de parabenizar o governo federal hoje, porque estabeleceu políticas que estão avançando devagarinho, mas estão avançando nesse clamor da população negra. Por exemplo, hoje nós já temos estabelecido a cota, nós já temos hoje uma decisão de governo de estabelecer aos afrodescendentes, aqueles quilombolas, as suas terras, entendeu? Dar o título definitivo a elas. Isso aí já está exatamente sendo contemplado uma parte do estatuto por conta dessa decisão do governo. O fato de você estar dentro de uma escola, de você participar do mercado de trabalho, o caminho de você aumentar a sua autoestima, é o caminho de valorização do povo negro, da sua cultura, da sua religiosidade. A hora que você estimula as pessoas a participar da sociedade, com construção, com vontade de produzir para o país e com respeitabilidade, você naturalmente tem estabelecido aí a autoestima elevada. E essa autoestima se eleva exatamente com esse caminho, não é com a definição por aqueles que restringem a participação do negro, ou que tentam criar uma certa crise racial no Brasil, de que o negro quer combater o branco. Não é esse o caminho nosso. É o caminho de viver em fraternidade, solidariedade com a sociedade, mas recuperar nossa autoestima, os nossos direitos que foram naturalmente estabelecidos para quem trabalhou nesse país a vida toda, que construiu riqueza, como foi o povo negro que veio para cá de forma involuntária. Então o mínimo que se faz é tentar lhe dar o direito de estudar e participar da sociedade, do mercado de trabalho que está estabelecido aqui no país. Deputado, hoje qual é o percentual de deputados negros na Câmara? Olha, eu diria para você com muita prioridade que nós não temos 10% dos deputados
negros na Câmara. Isso aí é um exemplo claro de que nós precisamos, naturalmente, estabelecer critérios, e o Estatuto também estabelece isso, cotas dentro das coligações ou partidos, para que os negros possam participar, garantir, como tem das mulheres, que é outro fato que nós conhecemos muito bem de discriminação nesse país, que sempre discriminou muita mulher. A mulher hoje avança, mas ela avança com conflito, ela avança com debate, ela tem ido buscar esse seu caminho. E o negro também foi buscar, mas vai ter conflito, a sociedade não cresce sem conflito. Eu tenho dito sempre o seguinte: qualquer movimento social que está exposto a esse debate, ele cresce, porque assim dessa forma que as autoridades vão entender essas mudanças que a sociedade precisa. E o movimento social negro está se mobilizando, precisa ocupar o seu espaço, sem discriminar branco. Nós queremos apenas ocupar nosso espaçozinho, que é pequeno, mas é importante para todos nós. Ok, deputado Evandro Milhomem, do PCdoB da Amapá. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a você. Obrigada, deputado. Obrigada a você de casa. Até o próximo Palavra Aberta. Fala.